E é por isso que eu quero trazer nessa série momentos de conscientização, para que você consiga sim entender por que você ganha peso, tá? E por que você não mantém esse peso. Isso é muito importante. Então já são 6 anos me especializando, entendendo cada pessoa. Já foram mais de 1.400 pessoas atendidas presencialmente. Então eu consegui realmente entender a diferença de cada um e por que essas pessoas elas estão sempre o quê? Ganhando peso e muitas das vezes não conseguem manter. E a gente elaborou todo o material muito bacana mesmo para que as pessoas consigam sim alcançar o resultado que elas desejam e manter o resultado. Isso que é o mais importante, tá? Sejam todos bem-vindos, eu espero muito poder ajudá-los e a gente vai começar esse momento aqui que é um momento de conscientização. Se você ainda não pegou, olha, o mais importante para a nossa vida é água, tá? Eu sempre tô com a minha caneca de água e também, como a gente vai fazer muito exercício, é um momento de prática. Pega o seu bloco de notas, pega a sua caneta, porque vai ser muito importante você passar por todo esse processo. Eu quero poder te ajudar. Então a gente vai estar sempre aqui fazendo sessões curtas, tá? Sempre das 15 até as 15h30, pode ser que alguns dias estenda um pouquinho, tá? Mas não tem problema nenhum, você vai ver que vai ser uma imersão de conscientização no qual a minha proposta é poder te ajudar, tá? Então, vamos juntos aí. O que mais, assim, a gente precisa entender, se você hoje não está satisfeito ou satisfeita com o seu resultado, você precisa pensar o seguinte: há quanto tempo eu não estou satisfeito com o meu corpo? Há quanto tempo eu não estou satisfeito com o meu resultado? Isso são coisas assim que a gente precisa se conscientizar. Gente, não existe nenhum problema, tá? Se você está acima do peso, mas você está feliz, tá? O mais importante é a gente entender que a gente tem o quê? Que nos amarmos. Esse é o ponto principal, tá? É olhar para o espelho e realmente estar feliz. Se você está feliz com o que você vê, olha, realmente isso daí é o ponto principal. A primeira coisa que a gente tem que entender na nossa vida é o quê? É o olhar no espelho e realmente sorrir pra gente, se amar, saber que você está encontrando ali na tua frente a pessoa mais importante, a pessoa mais especial, que é você. Então, sempre seja atento a isso, tá? Eu realmente, quando eu me olho, quando eu me vejo, eu tô gostando do que eu tô vendo? E é por isso que muitas pessoas me procuram. Por quê? Porque elas não estão satisfeitas com aquilo que elas estão vendo. Então, gente, nós precisamos sempre buscar o quê? Soluções quando a gente está com algum problema. Seja um problema pessoal, seja um problema financeiro, seja um problema no trabalho, um problema em qualquer área da sua vida. Busque sempre o quê? Solução, tá? Então, a gente partindo desse princípio da solução, o que acontece? Hoje, as pessoas elas não entendem por que elas estão ganhando peso, tá? Nossa vida está tão corrida, nossa rotina, o tempo inteiro nós estamos sendo consumidos, né, por inúmeras tarefas que a gente tem feito, e aí a gente não se depara com uma coisa. Passam-se os anos e a gente vai vestir uma roupa e realmente vê o seguinte: nossa, essa roupa não está cabendo. Mas por que essa roupa ela não está mais entrando em você? Isso quer dizer que você, ao longo do processo, foram passando os anos e mais anos e mais anos, você foi o quê? Ganhando peso. E você não notou isso. Por quê? Hoje a vida está tão corrida que muitas das vezes a gente não está prestando atenção no que é mais importante, que é a gente, tá? E aí é por isso que eu quero que você realmente pense o seguinte: há quantos anos eu estou fora do meu peso ideal? Há quanto tempo eu não tenho o resultado que eu desejo? Tá? Anota aí. Há quanto tempo você não tem o resultado que você deseja? Isso é muito importante, porque aí você vai falar assim: Nath, eu acredito que isso já tem uns 5 anos que eu tô acima do peso. Nath, eu acho que desde quando eu casei que eu tô acima do peso, é uma das coisas que eu mais escuto. Ou então quando eu tive filhos, que eu tô acima do peso. E aí você tem que pensar o seguinte, tá? Vamos supor que você esteja 10 quilos acima do seu peso, correto? E há 10 anos você não tem mais aquele peso que você deseja. Aí você tem que imaginar o seguinte: nossa, eu passei a ganhar 1 quilo por ano. 1 quilo, gente, não representa nada inicialmente. Porque todas as pessoas, elas estão sempre querendo eliminar pelo menos 2 quilos, no mínimo 2 quilos. A pessoa pode estar no peso ideal, mas ela tem sempre o quê? 2 quilos para eliminar. Então a primeira conscientização é essa: há quanto tempo você está acima do peso? E aí você vai entender que exatamente essa nossa correria do dia a dia, essa nossa rotina enlouquecedora, que tem a ver com sono, tem a ver com não hidratação, tem a ver com má alimentação, tem a ver com falta de atividade física. Então tudo isso leva a gente ao quê?
a não se alimentar direito, a não dormir direito, a não comer direito. E o que eu mais escuto são as pessoas falando que não conseguem nem beber água quando elas estão no horário de trabalho, tá? Então, isso é algo que você precisa realmente se atentar e pensar. O que eu estou fazendo ao longo desses anos que me levou a esse resultado? Então, pensa. Desde o horário que você acorda, como é a sua refeição, como é a sua alimentação? Se você puder, faz um exercício amanhã. Bate foto desde o seu café da manhã, do seu lanche, do seu almoço, do seu lanche, do seu jantar, e você realmente vai ver como está sendo a sua alimentação. Se conscientiza, eu estou bebendo água ao longo do dia? Você pelo menos toma 2 litros de água ao longo do dia? E aí você vai, como é que está o meu intestino? O intestino está funcionando direito? Como está isso? A gente tem que começar a se observar, a gente tem que começar a olhar para a gente. Não adianta a gente querer só cuidar dos outros e a gente não cuidar da gente. Vocês entendem? E ainda mais nesse momento que as pessoas ficam o quê? Mais ansiosas, e aí a gente começa a descompensar onde? Na comida, tá? Então, pensando nisso, vamos um exemplo, né? Eu já estou há 10 anos acima do peso, eu já estou há 5 anos acima do peso, e aí a gente vai fazer uma pergunta muito importante para você nesse momento, tá? Você realmente lembrar como você se sentia quando você estava no peso ideal. Quais eram as emoções de você poder realmente abrir um armário, colocar a roupa que você gosta, você colocar um biquíni e se sentir segura e ir à praia, você colocar uma sunga e se sentir seguro. Você realmente, assim, no momento de intimidade, você tá segura? Quais eram essas emoções que você sentia? Qual era realmente, você dava um sorriso largo, realmente, nossa, eu me sinto mais empoderado e mais empoderado? Porque reflete bastante o que a gente está vendo para dentro da gente, tá? E quais eram essas sensações reais que você tinha? Como você se sentia? E aí, o que eu desejo agora, nesse momento, é que você possa se concentrar. Se a partir de hoje, eu pegar tudo isso que vai ser falado, eu começar a colocar em prática, e aí você vai fechar os seus olhos e vai imaginar qual vai ser realmente a minha reação daqui a um período, daqui a alguns momentos, daqui a alguns meses, quando eu tiver com o peso que realmente eu desejo alcançar. Você fechando seus olhos, aí você imaginando você colocando aquele vestido que você gosta, que está lá no fundo do seu armário. Ou então você fechando os olhos e colocando a calça e ela entrar como uma luva. Ou então até mesmo colocando a lingerie e ela caindo bem no seu corpo. Como você vai se sentir? Qual é essa sensação real? Isso é importante você ativar dentro de você. Porque faz muito tempo que a gente não consegue nem se olhar, nem se observar. E é o que mais acontece. Tá? Então, o que a gente já viu? A gente visualizou. Quanto tempo você vai bater foto das suas alimentações e agora você vai começar a sentir você no futuro. Como você vai estar no futuro. Como você vai realmente sentir quando colocar a roupa, o vestido, aquela roupa que está lá guardada. Porque eu sei que no teu armário, sim, tem uma peça de roupa já guardada há muito tempo e que você está doido para poder tirar essa peça de roupa. Quais serão essas suas sensações? Tá? Isso daí é muito importante você começar a pensar nisso. E aí, vamos pensar no dia de hoje. A gente está numa data e eu quero que você coloque uma meta, um objetivo. A gente tem o seguinte, metas de curto, médio e longo prazo. Então, se você tem uma meta de curto prazo e uma meta de longo prazo, vamos botar um exemplo. Minha meta de longo prazo é eliminar 20 quilos, tá? Em média, as pessoas elas eliminam de 3 a 5 quilos mensalmente. Então, pode ser que você elimine num período de 7 meses, ou pode ser que você elimine também no período de 4 meses. Mas não vamos falar nem 4 nem 7. Como você se determina daqui a um mês? Coloca uma meta para você. A partir de hoje, eu sei que eu vou ter uma pessoa que vai estar aqui comprometida comigo, que é a Nath. E daqui a 30 dias, qual é o peso que você gostaria, que você realmente quer? Olhar numa balança e sentir esse peso lá nessa balança. Você chega, nossa, eu eliminei 5 quilos. Nossa, eu eliminei 2 quilos, porque também já tem tanto tempo que eu não sei o que é eliminar peso, que eu não sei nem o que são 2 quilos, então 2 quilos para mim é uma vitória. Então pensa aí. Em 30 dias, qual é o peso que você
deseja eliminar, quantos quilos você quer eliminar, certo? E aí, o porquê que você deseja realmente eliminar esse peso? Quais são as emoções reais que você tem dentro de você? Eu escuto, infelizmente, frases do tipo que os filhos botam um sinal de alerta para os pais. Mãe, você tá gordinha. Pai, você tá gordinho. Eu não gosto nem muito de falar nessa palavra, tá? Mas, infelizmente, são coisas que eu escuto muito. E eu escuto muito os meus clientes falando exatamente isso. Ai, Nath, eu quero mesmo eliminar peso para ter mais saúde, mais energia para estar junto com meus filhos. Nath, realmente eu quero eliminar peso para me sentir mais segura. Eu tô com a minha autoestima lá embaixo, eu choro, eu me olho no espelho, eu choro, eu não tenho mais um momento de intimidade. Então, quais são os seus reais objetivos? Nath, eu só quero eliminar peso para ter mais saúde, só isso, não é estético. Mas eu preciso ter mais saúde porque eu tô sentindo fadiga, meus índices estão altos. Quais são os reais motivos que você realmente deseja? E é muito interessante porque eu já atendi pessoas que não estavam nem namorando. E só por começar a ter um resultado, passaram a namorar. Então resgataram aquela autoestima dentro delas. Então o que te move? Por quê? Eu tenho um casamento, eu tenho uma formatura, eu quero eliminar peso para engravidar. São várias as questões, é tão interessante, é tão bacana. Isso, me falaram que o fone tá baixo. Tá baixo? Eu acabei de ler aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, dá um joinha aí para quem tiver, ou dá um ok, por favor, tá? E é importante isso para a gente poder realmente saber o porquê que a gente quer eliminar peso. Qual é a real função disso, tá? E aí, você pode fazer o seguinte, a partir do momento que você definir essa meta no dia de hoje, você estabelece com uma pessoa o seu propósito. Tô vendo várias pessoas aqui entrando, tá? E eu sei como que eu vou poder ajudá-las relacionadas a isso. Se compromete com alguém. Se você quiser, pode me escrever no inbox. Nath, eu me comprometo nesses 30 dias, pelo menos, eliminar 2 quilos. Não, Nath, eu quero eliminar 5 quilos. Se você não se sente à vontade de estabelecer comigo essa meta, esse propósito, estabelece com alguém que você confie. É muito importante, gente, quando a gente se compromete com uma terceira pessoa, realmente as coisas elas acontecem, tá? Então escolhe uma pessoa para que você se comprometa. Sabe por quê? Porque eu vou falar aqui dos gatilhos que nos levam a ganhar peso, tá? Eu ainda não entrei nessa parte. E vai ser no momento que agora você vai ter passado por esse processo aqui comigo, você vai estar encorajada de realmente alcançar um resultado. Você vai falar assim, agora eu vou eliminar 2 quilos, agora eu vou eliminar 3 quilos, que é o que a gente sempre quer, né? E aí o que vai acontecer? No primeiro despertar de um gatilho que eu vou falar aqui, você vai e come. E se você não está comprometido com alguém, você vai comer escondido, você vai comer na cozinha, na hora que ninguém estiver vendo, ou então você vai falar assim para as pessoas, só hoje vou comer. Então, comprometa-se sempre. Se é algo, lembrando, se é algo que realmente está te incomodando, comprometa-se com alguém. Se não faz diferença, o resultado que você deseja alcançar, não tem problema nenhum. Agora, se realmente está te incomodando, o comprometimento com uma pessoa, gente, é muito importante, porque vai ser nesse momento da sua emoção que você vai ser lembrado desse comprometimento, tá? E essa pessoa, ela vai te ajudar, ela vai te apoiar a passar por isso, tá? Então, pensa exatamente nisso. E a gente vai falar assim, de gatilhos. O que acontece ao longo do nosso dia? Eu quero ver se você se enquadra em um desses momentos que eu vou falar pra você. Me estressei no trabalho, me estressei em casa. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Será que a gente, me estressei, vou tomar 1 litro de água, aí vai beber água? Alguém faz isso? Eu acho que não, né? Me estressei. Ou então, tô no trabalho ou em casa, então agora eu vou ler um livro para relaxar. Alguém faz isso? Acho que não. O que a gente sempre faz quando a gente se estressa com alguém? São raros os casos, tá, que realmente pedem a fome. Mas a maioria dos casos faz o quê? Eu vou comer. Já que eu me estressei, já que eu passei por essa emoção, já que eu passei por esse sentimento, eu vou comer, eu posso comer.
Mas por que a gente aprendeu isso? O que nós podemos comer quando a gente se estressa, que nós podemos comer quando a gente está comemorando, que nós podemos comer a todo instante. Onde a gente aprendeu isso? Tem muita base na nossa família, quando que nós éramos pequenos. E aí eu vou te fazer você relembrar de algumas situações aqui que são bem interessantes. A situação é a seguinte: se você era neném, tá? Você começou a andar, aí você caiu, você se machucou. Uma das coisas que os pais fazem é pegar o bebê, né? E aí dar carinho, acudir o neném. E aí esse neném ele vai crescendo, né? E aí se ele começa a chorar, o que a mãe faz? Dá o quê? Chupeta, dá mamadeira. Sempre a gente coloca o quê? Alguma coisa na boca. Ah, tá feliz? Ah, passou de ano? Ah, que coisinha bonitinha. Tudo é o quê? A gente, desde pequenininho, nós fomos induzidos, tá? Por comida ou alguma coisa indo pra nossa boca. Então, isso daí já vem despertando, já vem enraizando da gente. Esses gatilhos que toda a emoção que a gente tenha, a gente pode colocar alguma coisa na boca para comer. E é por isso que o tempo inteiro a gente tá com um fascínio alimentar muito forte, gente, muito forte. Coisas que antigamente não existiam. E cada vez mais está tendo o quê? Mais facilidade, mais acesso à comida. E isso vem fazendo a gente muito mal. Tá? As pessoas elas estão adoecendo, infelizmente, pela boca. E esse é o momento de reflexão que a gente precisa ter. Ah, quando eu como um excesso de açúcar, quando eu descompenso um excesso de fast food, tudo, eu estou fazendo isso bem ou mal para minha saúde? Então a gente tem que começar a se conscientizar, começar a pensar relacionado a isso. Se o que você está ingerindo está te fazendo bem ou está te fazendo mal, tá? Então, a gente tem que começar a mudar exatamente a nossa linha de pensamento. Porque o tempo inteiro nós vamos o quê? Gerar emoções dentro da nossa vida. O tempo inteiro. Não vai ser a partir de hoje. É por isso que a gente aplica o quê? Técnicas de emagrecimento definitivo. E ele tem que estar ancorado no seu porquê. O porquê você quer ter um resultado. Lembre-se disso. Escreve para você quais são os motivos que eu quero ter um resultado. E esses motivos têm que estar escritos. Porque você tem que olhar para eles sempre. É o seu cartão de motivos. Eu sei hoje por que eu quero ter um resultado, então eu estou baseado nesses fundamentos aqui. É do tipo, pegar uma folha assim e escrever mesmo. Quais são os motivos que você quer eliminar peso, tá? Para que você sempre lembre. E aí a gente vai falar o quê? Você passou por um estresse. Ainda mais que a gente está vivendo num momento de muita ansiedade e a gente está descompensando muito isso na comida. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que aconteceu antes com você, tá? Quando você vai comer, qual foi o fator que te levou a comer? O que ocasionou você realmente a comer? Que emoção foi essa? Aí você pensa o seguinte: eu estava com fome, Nath. Era o horário do almoço, eu fui comer porque eu estava com fome, e aí eu fiz meu café da manhã saudável, fiz meu lanche e agora estou fazendo meu almoço. Fome. Nath, eu comi porque realmente eu passei por um estresse no trabalho, eu passei por um estresse em casa, eu recebi uma notícia que não me caiu bem, e aí eu não sabia como extravasar isso, e realmente eu comi. Essa é a pergunta que você tem que começar a se fazer quando você tiver momentos de descontrole alimentar. O que te fez, né, comer daquela forma? É a primeira coisa que realmente você tem que pensar. Outra coisa que você tem que pensar, todas as vezes que você está em momentos de muita comida e que realmente você está comendo de forma inapropriada, qual o local que você está comendo? Aonde você está comendo? Esses locais são o quê? É na sua casa, que tem grande oferta de alimentos assim, com muita gordura, muito açúcar, muito sal. Ou não, Nath, quando eu saio para uma festa, ou então no ambiente de trabalho. Quais são os locais que te levam a você comer de forma exagerada, tá? Que vem fazendo você realmente, não é o almoço sempre do trabalho, porque a gente está num momento agora que a gente está dentro de casa, né? Nós estamos confinados, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: se eu tenho aqui um público onde tem pessoas acima de 20 quilos, ela não ganhou esses 20 quilos nesse período de 30 dias que a gente está se aproximando. Muitas delas já veio assim, acumulando o período. E quais são os lugares que você vem ganhando esse peso? Tá? É muito importante você começar a pensar e se conscientizar nisso, correto? E quais são os horários? Olha, Nath, realmente eu tenho maior tendência a comer muito mais no horário do almoço.
Não, a minha fome é onde que realmente vem o dragão enlouquecedor, é à noite. Antes de dormir. Antes de dormir, eu vou e como bastante. Quais são esses momentos que realmente faz você ter esse descontrole na comida? Para pensar um pouquinho, tá? Reflete sobre isso. E aí, quando você tem esse descontrole, com quem que você realmente tá? Você tá sozinho? Você tá acompanhado? Você passou por uma situação no qual tá muito triste, e aí você vai lá no seu canto sozinho e descompensa na comida? Ou então você tá sempre com as pessoas, vamos sair para comer, vamos comer? Qual você come sempre? Sozinho ou você come acompanhado? Isso é importante você começar a ter essa reflexão, você entender isso, tá? Para você. E como é que você se comporta relacionado a essa comida, tá? Quando você come por prazer ou você come por descontrole? Uma coisa é assim, durante a semana eu fiz uma alimentação super equilibrada, super saudável, e chegou no final de semana, eu vou num restaurante e aí eu pedi o meu prato e aí me deu uma vontade de comer uma sobremesa de chocolate. Vocês acham que eu vou negar uma sobremesa de chocolate? Não, porque tudo é uma regra. Eu sei que ao longo da minha semana foi ótimo, foi tudo maravilhoso. Então não é por isso que uma sobremesa num sábado, no horário do almoço, vai colocar por água abaixo tudo que foi a minha semana. Pelo contrário, o que a gente precisa entender é o quê? É que como a gente pode reeducar, tá, a nossa alimentação sem deixar as coisas que a gente gosta. Esse é o maior processo de emagrecimento definitivo. Não é fazer nada forçado, não é fazer nada que você odeie ou deteste. É aprender como se alimentar, tá? No processo de uma semana, no processo de 15 dias, no processo de um mês. É a construção do seu resultado para sempre, em manutenção. Porque a pior coisa é a gente ficar no efeito ioiô, tá? Então, se eu vou lá e como essa torta, eu vou comer o quê? Com vontade. Nossa, que delícia e tal. Vou estar o quê? Apreciando aquele momento. Porque o que mais acontece é o seguinte, a gente comer de uma forma tão voraz que a gente nem sente o sabor. A gente vai para um restaurante, senta ali, come o nosso prato de comida e daqui a pouco vem a sobremesa chegou e a gente tá lá o quê? Nossa, comendo, que a gente nem notou o sabor daquela sobremesa. Não valorizou aquela caloria. Entende? Então qual é o sentimento que você tem quando você está realmente comendo? E aí, gente, tem uma coisa muito interessante que é importante você se conscientizar. Tem momentos que a gente passa assim por um estresse ou por uma emoção, por algo realmente que nos chama a atenção. E aí a gente vai e já tem aquilo como nosso gatilho da comida. E a gente vai pra comida. Isso que a gente vai pra comida, o que acontece? A gente tá comendo. Ai, me irritei, agora eu vou comer mesmo. Aí come. Agora existe uma coisa, tá? As pessoas, elas têm muito isso. Eu posso comer porque eu me estressei. Eu posso comer porque eu trabalhei demais. Eu posso comer porque eu ganhei isso. Eu posso comer por conta daquilo. A gente tá sempre colocando a comida como uma desculpa, tá? Para aquilo que a gente está alcançando. Agora, o que você mais pensa é o seguinte, o que acontece com você é o seguinte, quando você comi um prato de brigadeiro, ou comi um balde aí de quê, gente? De churrasco, balde de churrasco não, a pessoa comeu muito churrasco, tomou muita cerveja, comeu muita fritura, salgadinho, pizza, né? Fast food. Você tem um sentimento ruim após ingerir isso? Vem aquele sentimento de culpa? Qual é o sentimento que você tem após essa auto-ingestão? Essa orgia alimentar? É um sentimento de culpa? É um sentimento, tá tudo tranquilo, tá tudo, não faz importância? Que sentimento é esse que você realmente tem? Então é importante você começar a ter isso, tá? Bem consciente. Se eu comi, eu tô me sentindo bem? Ou realmente se eu comi, eu tô me sentindo mal? Quais são os sentimentos gerados, tá? Isso é muito importante você começar a entender. Quais são os sentimentos que geram em você quando você parte para uma descompensação, tá? Na sua alimentação. E aí, você tem que começar a pensar o seguinte, se eu não tô me sentindo bem quando eu como tanto, o que eu posso fazer? Se isso está me gerando um sentimento ruim, o que eu posso fazer em troca?
ao invés de vou e me estressei, estou ansioso, vou comer? Não, me estressei ou estou ansioso, o que eu posso fazer? Deixa eu tomar primeiro um copo de água. Sabia que muitas das vezes a nossa fome é por sede, que a gente não está se hidratando? Então é importante, deixa eu beber um copo de água, deixa eu fazer uma respiração, deixa eu colocar uma música tranquila. Então tem muitas técnicas, e eu vou falar aqui ao longo dessa série sobre técnicas para a gente controlar essas emoções. O que eu quero trazer hoje para você é o seguinte: quais são as emoções que você tem, quais são essas emoções que você sente, tá? Relacionada à comida. Se ela no início foi um prazer para você e agora está virando assim um confronto, porque são as coisas que eu mais escuto. As pessoas, elas estão o quê? Estão infelizes por estarem com seus excessos de peso. Elas estão com baixa autoestima. Mas se a gente não sanar exatamente essa linha, né, de vamos descompensar essa tua raiva, essa tua ansiedade, essa sua emoção em outra coisa, não na comida, vai estar sempre um ciclo vicioso, sempre um ciclo vicioso. Então a gente precisa começar a entender qual é realmente essa emoção que a comida está trazendo pra gente, tá? E qual é a recompensa que você está tendo por estar comendo. Porque comer pode ser prazeroso para você naquele momento, mas e depois? Como é que você realmente vai se sentir? Tá? Isso que é o mais importante, você começar a pensar relacionado a isso, tá? O seu depois, tá? E vamos pensar aí, qual é realmente essa comida, vamos aí, ao longo de 3 dias, quero que você faça aí uma análise, em 3 dias. Quais foram realmente aquelas comidas que você sabe que não te faz bem e que você viu, essa comida para mim é um vício. Que comida é essa? Que alimento é esse? Que você sabe que não faz bem e que é um vício para você. Tem gente que é muito viciada em chocolate, tem gente que, eu vou comer 2 pães por dia com queijo, presunto e Coca-Cola, né? Então a gente tem alguns vícios. Bolo, tem gente que adora bolo, tem gente que adora salgadinho, tem gente que adora hambúrguer, fast food, né? E não abre mão. Então em 3 dias você conseguiu visualizar isso? Realmente, as comidas que você tem ingerido em maior quantidade? E a gente vai pensar o seguinte: será que você tem controle realmente sobre você? Essa é uma pergunta, hein? E tanta. Você tem controle sobre você? É muito importante a gente começar a ter controle na gente. E aí, pensa no seguinte: será que eu consigo ficar 5 dias sem esse alimento? E chegando no sábado ou no domingo, eu poder desfrutá-lo, mas não deixar ele como um alimento que vai fazer parte da minha rotina diária? Então, é algo que eu acho que deu uma travadinha aqui. Então, assim, é algo que você precisa entender. O alimento que você tem essa compulsão de querer comê-lo todos os dias, de beber todos os dias, você consegue ficar sem ele durante 5 dias? Tenta pensar nisso, 5 dias. E aí vai chegar sábado, domingo, você vai e come ele numa refeição. Topa fazer isso? Topa você realmente fazer esse processo? Vai ser muito bacana, tá? E todas as vezes, quando você for pensar o seguinte: eu tô passando por algum momento de emoção, né? E realmente eu sei que, estartou aqui dentro para eu poder comer. Quais são as coisas que você pode fazer e não pensar em apenas comida? Fiquei feliz, o que você pode fazer que não seja comida? Fiquei triste, o que você pode fazer que não seja comida? Quais são as coisas que você realmente pode fazer que não esteja voltada à comida? Quais são essas mudanças? Será que jogar um jogo muda o seu foco, tá? O que eu quero mostrar pra você é a mudança de foco. A gente tem sempre o seguinte: aqui dentro da gente, a gente já tem um gatilho que vai estar sempre levando a gente pra comida. E o que eu tô trazendo pra você é exatamente essa mudança, tá? Passando pelas suas emoções, muda o foco, muda o foco. Eu vou fazer uma atividade física em casa, eu vou ler um livro, eu vou arrumar a casa, vou botar uma roupa para lavar, sabe? Muda esse foco. Quantas coisas você quis colocar em dia, você pedia tanto a Deus: eu preciso de mais tempo para poder arrumar meu armário, eu preciso de mais tempo para poder arrumar as gavetas. Chegou um bom momento
de você pegar sempre a sua emoção, tá? E você colocar uma solução naquilo que você sempre quis ter tempo para poder fazer e nunca conseguiu. Porque o mais importante, não adianta nada você pegar aquela emoção, ficar triste, ficar chateado, e depois você vai descompensar tudo na comida, e qual vai ser o teu sentimento após esse? Se aquele sentimento assim, por que eu comi tudo isso? Olha só, eu tô me olhando no espelho, não tô feliz comigo. Essa é a forma que você precisa começar a pensar. Então, um exercício que eu vou dar aqui hoje para vocês é o seguinte: todas as vezes que você for se alimentar nesse período de 24 horas, e aí amanhã a gente pode ver, aqui quem estiver interagindo, participando, fizer esse exercício, então me escreve, tá? Pensa o seguinte: um período de 24 horas eu vou fazer o meu diário da alimentação. Todas as vezes que eu for comer, eu comi pelo quê? Comi por vontade, uma emoção que me levou a comer ou realmente porque eu estava com fome, tá? Porque hoje em dia a gente tem comido muito mais por emoção do que realmente por fome, tá? Então faz esse exercício. A gente vai ter o quê? O horário do lanche, o horário do jantar, o café da manhã, o lanche, o almoço e até mesmo, né, se for dar as beliscadas. Pensa se realmente você está com fome, se realmente você está descontando uma emoção ali e se aquele alimento realmente te faz bem para a sua saúde, faz bem para você alcançar o resultado que você deseja. Coloca os seus porquês. Por que eu quero alcançar o resultado? Por que eu estou comprometido? Por quê? O seu porquê tem que ser muito forte, tá? E todas as vezes que pintar aquela ansiedade, sempre bebe antes um copo de água, respira fundo e entenda, vai passar, mas lembra sempre do seu porquê, o porquê você quer ter realmente um resultado, tá, pessoal? E pra gente finalizar, a grande pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: de 0 a 10, quanto você realmente está comprometido a alcançar o resultado que você deseja em 30 dias? Você está 10 se você está altamente comprometido, 5 se você está médio, e 0 não é o momento para eu poder pensar. Será que já chegou o momento de você realmente se importar com você? De você realmente olhar no espelho e falar, eu mereço me dar essa oportunidade? Então pensa nisso, de 0 a 10, quanto você está comprometido com o seu resultado, Então, pensa nisso, se comprometa-se. Se você quiser o meu comprometimento, sabe que você tem meu apoio, tá? Estamos juntos aí nessa jornada. Amanhã a gente tem mais, a gente vai desbravar outros temas bem interessantes e vai ser uma jornada muito bacana. Pega teus porquês, olha para eles todos os dias, faz um cartãozinho se for necessário, por que eu quero alcançar o resultado. Todas as vezes que você for comer, pensa por que você está comendo, tá? Entenda se isso daí é uma fome emocional, ou realmente se você está comendo por fome. Beba água, tenha um bom sono, procure se ocupar sua mente, fazer coisas que realmente você gosta. A gente está num momento muito bacana para a gente colocar em dia tudo aquilo que já estava atrasado no processo de muitos anos nas nossas vidas. E o mais interessante, ame-se diariamente, valorize-se diariamente. Você é a pessoa mais importante e você precisa descobrir isso dentro de você, tá? Então, um beijo e a gente se vê. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.